Glórias a Deus. Deus nos deu uma noite agradável, bem propícia, né? Não está frio, nem muito calor. Está muito bom. Que bom que você veio. Como diz aquele corinho, que bom que você veio hoje na casa de Deus, né? Que bom que você chegou até aqui. Quantos acharam? Digam amém. Diz assim: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, eis que a sarça ardia no fogo, a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele, no meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Versículo 5. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Versículo 6. Disse mais: eu sou o Senhor teu Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto desci para livrá-los da mão dos egípcios, e fazê-los subir daquela terra a uma terra boa, larga, uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amoreu, do ferizeu, do eveu e do jebuseu. Podei vos assentar em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, eu quero agradecer aqui nessa noite a vida do pastor dessa igreja, o pastor Walter, e feliz também por conhecer esse guerreiro maravilhoso que está aqui nessa batalha, creio que há muitos anos, né? Que Deus abençoe. A gente tem um grande respeito pelos pastores, pelos obreiros de Deus que fazem obra do Senhor. Nós estamos aí meninos ainda, eu já estou há 20 anos pastoreando. Deus me deu uma graça de entrar novo no ministério, e a gente sabe como é batalhado, como é difícil, mas o Senhor é maior nas nossas vidas. Deus abençoe o pastor Paulo Zang por esse convite. Quase me perdi aqui dentro de Cascavel, direto quando eu venho para cá me perco, só Jesus para me ajudar, mas ainda deu certo, chegamos e Deus nos abençoou. Deus abençoe o pastor Jackson, que daqui a pouco vai estar pregando a palavra, pastor Devanir, que é nosso amigo, conhecido há muitos anos, e a todos vocês que vieram, meus irmãos, para adorar o nome do Senhor. Nós viemos aqui nessa noite para glorificar e adorar o nome de Jesus Cristo. Irmãos, eu tenho o costume de dizer ali na congregação do São Francisco, onde eu estou, que para Deus quantia, para Deus valores, para Deus coisas são irrelevantes. Ou seja, Deus, quando Deus olha do céu, Deus não quer saber aonde estamos, como estamos, o que temos, o que não temos, em quantos estamos. Deus quer saber como está o nosso coração, porque é esse objetivo a qual Ele quer alcançar. E se Deus nessa noite te trouxe aqui, é porque Ele tem uma palavra para você. Glória a Jesus. Pastor, tem 2 pregadores, maravilha, abençoado duplamente nessa noite, porque Deus é maravilhoso, aleluia. Meus queridos irmãos, eu estou feliz nessa noite, porque Deus me dá a oportunidade de poder mais uma vez ministrar a sua palavra. Eu me lembro que o ano retrasado,
eu estava como itinerante, dei uma pausa no ministério de pastoreio e fiquei como itinerante, e entrei até inclusive em uma empresa em Toledo, e quando entrei naquela empresa, deu 3 meses, a doutora me chamou e disse assim: nós não vamos continuar com o senhor, porque você tem um problema no pulmão, e esse problema no seu pulmão é de tanto você falar, e você fala eufórico, deve de ser assim. O que você é? Eu disse: eu sou pastor, às vezes eu saio para pregar a palavra do Senhor. Ela falou: então é isso, você deve de ter se esforçado demais nesses anos a qual você está nesse ministério, nessa função. Ela disse: o teu pulmão está comprometido. Quando eu saí dali, irmãos, eu sentei para esperar a van que vinha para levar de volta para a empresa. Em vez de eu ficar triste, eu fiquei feliz, porque eu sabia e sei que o meu pulmão, se ele está comprometido, foi por pregar a palavra de Deus e adorar o nome do Senhor. Quantas vezes tentei mudar o jeito da minha mensagem, mas eu não consegui. É assim que eu aprendi, assim que há muitos anos eu falo, eu prego, e graças a Deus que até aqui Deus tem segurado nas nossas mãos e nos dado vitória. Glória a Jesus. Meus queridos irmãos, quando eu olho a palavra de Deus e o versículo que nós temos lido, eu fico maravilhado com Deus. Todas as vezes que você abre a Bíblia, de uma maneira com reverência, com bastante responsabilidade, sabendo que essa palavra não é uma simples palavra. Essa palavra, ou esse livro, é o único livro que quando você abre ele, o escritor está do teu lado. Aquele que é o autor do livro está do lado, está olhando, observando. Então, quando nós olhamos para a palavra e nós abrimos e a leiamos com bastante reverência a Deus, nós entendemos que Deus fala com a gente, que Deus fala conosco. Você entende, irmãos, do Gênesis ao Apocalipse, que Deus tem uma palavra para você, Deus tem uma palavra para a tua história. A Bíblia diz, irmãos, e conta a história de um homem chamado Moisés, um homem que tinha tudo para dar errado, um homem que não era nem para ter nascido, e depois de nascido não era nem para continuar vivendo, um homem que nasceu em meio a uma opressão, nasceu em meio a tempos difíceis, tempos terríveis, tempos em que ele estava em uma realidade em que o povo de Israel, que era o seu povo, estava entregue na mão dos inimigos, porque começou com uma visita, ou começou com uma morada por amizade, quando a Bíblia fala a respeito de Jacó, que através de José foi morar no Egito. E quando Jacó foi com as 70 pessoas, a qual ele trouxe consigo de Canaã, agora ele entrando naquela terra, ele foi recebido com aplausos, foi recebido com os militares de Faraó, em reverência, dizendo: seja bem-vindo. O próprio Faraó dizendo: pode habitar na terra de Gósen, fique por um tempo, mas, ou seja, more conosco, porque em todos os lugares não tem trigo, não tem pão, aqui tem fartura, e vocês não vão ter fome. A Bíblia diz, irmãos, que entra Jacó com a sua família, e o seu filho, a segunda pessoa de Faraó. Porém a Bíblia diz, irmãos, que José, o filho de Jacó, aquele que tinha autoridade, e que através dele a família dele era beneficiada, porém José morre, Jacó morre, a família de Jacó vão morrendo os mais velhos, e aí começa uma nova geração.
E essa nova geração que nasce no Egito é uma geração que se acostuma com a realidade daquela terra, a realidade dos deuses pagãos, a realidade da adoração a Faraó, a realidade da adoração à serpente, ao Deus Sol e tantos tipos de mais de 2.000 deuses que existiam ali naquela terra. Aquela geração que nasce não é a mesma geração de Jacó, não é a mesma geração de José. Por que você diz isso, pastor? Eu digo isso, que a geração de Jacó era a geração de sonhos e a geração de maravilha. É a geração que andava no deserto dizendo: eu estou no deserto, mas Deus tem uma coluna de fogo para esquentar de noite, e tem para mim uma nuvem para me esfriar de dia. A geração de Jacó era uma geração que viu Deus de perto. Aleluia! Essa era a geração de Jacó, a geração que lutou com Deus, a geração que esperou até a alva, e quando Deus apareceu, segurou o anjo e disse: eu não sairei daqui se tu não me abençoares. Aleluia! Meus queridos, eu quero falar algo de realidade terrível em nossos dias. Nós precisamos entender o propósito de Deus para a nossa vida e para nosso ministério. Nós precisamos compreender quem somos, para onde vamos e a quem pertencemos. Nós somos servos de Jesus. Nós estamos indo rumo ao céu. Nós pertencemos a Cristo. Irmãos, tem que deixar esse negócio de dizer: é o crentinho, é o pequenininho. Irmão, você é filho de rei, você é filho do Deus Todo-Poderoso. Ele está aqui nessa noite, aqui nessa igreja, através da internet. Ele está falando com alguém que Ele é o teu Senhor. A geração de Jacó entendia isso, compreendia isso. A geração de José também, porque andava e falava com Deus. Mas agora começa a crescer uma geração no Egito, acostumada a apanhar, acostumada a levar tijolo e levar chibatada, acostumada a ser escorraçada, a ser a escória daquele país. Mas naquela geração nasce um menino, um neném, uma criança chamada Moisés. Irmãos, isso é uma conjectura de pregador que eu vou falar aqui. Na existência, na história, nesse cenário, está o diabo observando. Quem será aquele que libertará a Israel? Alguém vai se levantar. E ele observa, manda matar através de Faraó os meninos, manda matar as crianças, e o diabo tentando eliminar, tentando matar na raiz o projeto de Deus. E quando Moisés nasce, o diabo não entende, porque Deus cega o diabo, Faraó e todos os seus guerreiros, porque nasce Moisés, e Deus lá do céu aponta com o dedo e disse: esse é o meu escolhido para uma grande obra. Este que avon de merade que tu andarai. We dissei que avon de ia. Deus te escolheu um dia. Deus te separou um dia. E naquele dia cegou o diabo. Os projetos do diabo era para te matar e te destruir na raiz, você e a tua família. Porém, você está aqui nessa noite. Pastor, sou eu, é você que Deus escolheu, que Deus separou. Então adore o nome do Senhor. Deixa esse complexo de inferioridade e saiba que Deus tem um grande projeto em tuas mãos. Nasce Moisés, tinha tudo para dar errado, já era para ser morto quando criança.
Nem era para ter sido gerado, era muito trabalho, era muita humilhação. Até a fertilidade das mulheres, quando há uma opressão, elas são afetadas por causa do psicológico, tantas coisas, os acidentes ou incidentes, enfim. Agora com Israel, com o povo de Deus, era diferente, irmãos. Num período de 400 anos, desceu 70 para o Egito, e agora já tinha mais de 2 milhões de pessoas. Sabe o que eu entendo? Quanto mais tem pressão, mais tem gente nascendo. Quanto mais tem pressão, quanto mais tem gente sonhando, quanto mais tem pressão, tem mais gente nos altares e dobrados no joelho, dizendo: Jesus, faz justiça, aleluia, glória a Deus. Nasce Moisés, já é um guerreiro vencedor, porque escapa da morte. Alguém pega ele, corre para o rio, chega no rio Nilo, coloca ele num cesto, e naquele cesto, a direção dele, para onde ele ia, era Deus que direcionava. Às vezes até, eu não sei o trajeto, não estudei sobre isso, o trajeto qual que fez o cesto da criança Moisés, mas com certeza não foi um trajeto específico com uma fita adesiva marcando o território, não. O que marcava o território daquele rio era o Deus Todo-Poderoso. Quem sabe o cesto era para cair na ribanceira, na correnteza, numa cachoeira, mas Deus pegava com a mão assim e dizia: não, esse aqui eu tenho um plano na vida dele. O alvo dele é chegar na princesa, depois da princesa no palácio, depois do palácio no deserto, depois no deserto no palácio, depois do palácio na terra, aonde eu vou levar o meu povo. Levante a tua mão e adore o nome de Jesus. Aleluia. Sabe o que eu entendo? Eu entendo que você também às vezes está no cesto e não está entendendo, não está compreendendo, porque era para você ir para lá e você veio para cá, porque era para você ir e você parou. É porque a mão de Deus está sobre a tua história. É Deus que está ditando os teus passos. Os teus movimentos estão na presença de Deus. Deus está cuidando de você. Aleluia. A Bíblia diz que Moisés, ele vai parar nas mãos da filha de Faraó, aquela jovem usada por Deus. Pega aquela criança no colo e sabe que é uma criança hebreia, e o pai dela chega para ela, enfim, mata, manda embora, joga fora, mas ela diz: não, eu me afeiçoei a essa criança, eu gostei dela. E aí Deus cuida, através da princesa, da criança chamada Moisés. Ele cuida todos os dias da sua vida. Ele sustenta, Ele protege, e Ele dá uma vida confortável. Uma pessoa, um ser humano que tinha tudo para dar errado, agora vai parar lá no palácio. Tem tudo de bom, todo conforto. Até sua mãe vai amamentar ele. É sua mãe, a irmã, ela vai cuidar dele. Tudo projeto divino na vida de um homem que Deus tem um grande projeto, um grande sonho a ser realizado. Aleluia. Nós não entendemos os acontecimentos da nossa vida, mas Deus tem uma história escrita para você. Deus tem uma história escrita e corrigida para a tua vida e para a tua história. Por isso Deus me traz aqui nessa noite para falar para você neste momento: não pare agora, levante a tua cabeça. Deus trouxe você aqui nesse bairro, aqui nessa cidade, para dizer que o projeto que Ele tem na tua vida é grande. Aleluia. Não deixe o palácio te parar, não deixe o rio te parar, não deixe o deserto parar você. Levante a tua mão e adore a Jesus. Eu estou sentindo algo tão gostoso aqui nessa noite. Meus queridos, Moisés passa 40 anos no palácio de Faraó.
E eu tenho costume de pregar uma mensagem. Eu digo assim, que Moisés teve 3 fases na sua vida. Porque ele teve 120 anos. Ou ele morreu aos 120 anos. A primeira fase que Moisés teve na sua vida era a fase que ele pensava que ele era alguém. Porque quando ele pegou os 20 anos de idade, ele começou a andar pelo palácio, os 18, 15, 17, e ver como tinha mordomia naquele lugar, como as pessoas o obedeciam, o serviam, e ele dizia consigo mesmo: eu sou príncipe, eu sou daqui, eu vou viver aqui, o meu lugar é aqui. E ele não entendia, não compreendia naquele momento, mas Deus estava lá do céu dizendo: você pode estar no Egito, mas o teu lugar não é no Egito. Você pode passar no palácio, mas a tua estada e morada não é no palácio. Eu tenho algo maior para entregar em tua mão. Aleluia. 40 anos ele passou achando que ele era alguém, que ele era o cara, que ele era o príncipe. Andava pelas varandas do palácio, dizendo: eu sou, eu tenho, eu posso dar ordem. Até o momento, meus queridos irmãos, em uma tarde, uma noite, uma manhã, não sei, que ele sai do palácio. E quando ele sai do palácio, ele começa a entender uma outra realidade. Dentro do palácio, escute bem, porque isso que eu vou falar aqui é a mensagem que Deus colocou no meu coração. Dentro do palácio ele tinha comida, dentro do palácio ele era servido, dentro do palácio tinha coisa bonita, dentro do palácio tinha coisas maravilhosas, dentro do palácio tinha prata, dentro do palácio tinha ouro, dentro do palácio tinha tudo de bom e tudo de bonito. E dentro do palácio só tem essas coisas. Se você entrar hoje dentro dos palácios, seja palácio do parlamento, seja o palácio da Inglaterra, de outros países de monarquia, você vai ver as mais belas coisas estão dentro do palácio. Mas Deus não queria Moisés dentro do palácio. Deus não quer, meus queridos, que nós ficamos dentro do palácio. No palácio tem comida, fora do palácio não tem comida. Dentro do palácio é servido, mas fora do palácio não. Fora do palácio é você que serve. Dentro do palácio tem coisa bonita, tem muita. E fora do palácio tem coisa feia, tem coisas terríveis. Mas fora do palácio Deus está contigo mais que dentro do palácio. Dentro do palácio tem recurso humano, dentro do palácio tem provisão financeira humana, fora do palácio tem provisão divina, fora do palácio tem graça de Deus, tem segurança de Deus, tem alimento de Deus. Levante a tua mão. A sua de que tere súria. Tá tudo bom às vezes, tá tudo maravilhoso. Você pega o teu cartão magnético e você sabe que na tua conta, irmão Antônio, que é rico, sabe muito bem disso, que é milionário, pega a conta e diz: meu Deus, 1.700.000, 500.000. Olha para a tua casa, teu terno bonito, lindo, terno não sei de que marca, porque eu não sei disso, mas o melhor que tem, pela etiqueta, quantos mil. Eu tenho a camisa muito cara, é a da Dudalina original, das top das galáxias. Eu tenho isso, eu tenho carro. É dentro do palácio que nós vemos essas coisas, mas às vezes, e como está o objetivo desse congresso, as missões, é você sair para fora e dizer: Deus, eu saio fora do palácio, eu quero pregar a tua palavra, não importa o que eu tenho, o que eu sou, eu preciso fazer o que eu fui chamado para fazer. Levante a tua mão comigo e adore o nome do Senhor. Aleluia. Eu estou sentindo algo tão gostoso aqui nessa noite.
Quem sabe, pastor Paulo, Deus está alcançando aqui pessoas pela internet que você não tem ideia. Deus está dizendo: saia para fora do palácio e entra no arraial, onde Deus te espera. Só coisa bonita Moisés via. Mas um dia ele sai fora do palácio e ele vê um israelita e um egípcio brigando, e um mata o outro. E quando um mata o outro, o egípcio, ou seja, estão brigando, não se matam, estão brigando, me perdoe, mas aí ele entra na briga e mata o egípcio. Ele destrói com aquele homem, porque ele não aguenta ver injustiça. Engraçado que ele passou 40 anos e ele não via o que acontecia com os seus irmãos. Às vezes a gente passa muitos anos, irmãos, presos em 4 paredes, e somente com aquilo que nós olhamos, aprendemos e esquecemos que existe um mundo a ser conquistado ainda. Segundo, tem uma pesquisa que mais de 1 bilhão de pessoas nunca ouviram falar de Jesus e estão esperando por algum missionário em alguma parte do mundo. E esse missionário pode estar aqui nessa noite, através da internet. Você está ouvindo? Deus pode te enviar, mas saia fora do palácio. Eu fui pregar, irmãos, numa região do Paraguai. Muito amigo meu, pastor daquela região, ele olhou para mim e disse assim: pastor, aqui é muito bom, eu estou feliz, estou pregando, estou fazendo a obra de Jesus, mas aqui tem uma carência terrível. O senhor vai pregar hoje, amanhã, depois da manhã, porque poucas pessoas querem vir pregar aqui nesse lugar. É um lugar pobre, é um lugar que tem muitas tribos que não são originalmente indígenas, mas que trazem a tradição indígena e moram pelos vilarejos. Mas são lugares onde você passa e não tem nenhum retorno de nenhuma forma. Para mim chegar lá, eu tive que passar a balsa. O rio era chuva, não conseguia passar carro nenhum. O irmão tinha um Corolla daqueles modelo antigo, traçado. Nós íamos pela estrada de um lado para o outro, o carro do irmão cheio de barro, a minha Bíblia ou minha maleta encheu de barro, a minha roupa que eu levei, eu tive que trocar quando cheguei na igreja. Cheguei lá na igreja, os irmãos todos simples também, porque não tínhamos como andar como nós andamos, tudo tranquilo, bonitinho, no asfalto. Eles chegavam com as calças a metade do joelho para baixo, cheio de barro, porque não tem pavimentação asfáltica, é muita poeira. Depois quando chove é muito barro, atola o pé. Para chegar na igreja, os carros ficam atolados antes de chegar no meio da rua, mas ele sai de dentro do carro dizendo: Jesus é bom e Jesus é maravilhoso. Um traficante ali, muito conhecido, disse um dia para o pastor: pastor, eu me rendo ao Senhor Jesus nessa igreja, aqui no meio do sítio, porque Deus falou comigo essa noite e disse para que eu entrasse aqui e entregasse a minha vida. Eu achei que não teria culto, eu achei que o Senhor teria coisas mais importantes a fazer, mas o Senhor está aqui, ore por mim. E aquele pastor disse para mim: pastor Leocádio, eu estou aqui, eu ganho R$300 por mês, mas fico feliz que quando falta arroz, Deus manda arroz, quando falta feijão, Deus manda feijão. Eu nunca fui desamparado, porque Deus é que está me sustentando. Aleluia. Dentro do palácio, provisão humana. Dentro do palácio, recurso humano. Fora do palácio, aí é com Deus, meu amigo. Aí é você e Deus. É Deus e você. Eu acho que o Devani, pastor Devani, lembra quando a gente estava em São Judas Tadeu? Eu acho que lembra, lá numa missão ali da igreja de Toledo. Nós estávamos em São Judas Tadeu, irmãos, e estávamos alguns meses ali.
ia ter a festa da igreja. Escute bem. E eu não tinha nem o que comer direito, não tinha carne na geladeira. Tinha arroz, macarrão. E ia até a festa. Eu tinha convidado o pastor, pregador, pastor Osiel, ali de Curitiba, o pastor Devani conhece. Ele pregou ali aquele primeiro congresso em São Judas que a gente estava ali, cantor ali de Toledo. Mas eu não tinha, irmãos, condições financeiras para hospedar uma visita em casa. Escute bem, que Deus é Ele que sustenta aquele que leva a sua preciosa semente, a sua palavra, aleluia. Se você é missionário, você vai entender do que eu estou falando. Fora do palácio tem provisão divina, tem justiça de Deus. Fora do palácio, Deus estende a sua mão e faz milagres tremendos, aleluia. Eu me lembro, irmãos, que era terça-feira, eu dobrei o meu joelho. A igreja, uma igreja pequena, a metade dessa igreja. Eu dobrei o meu joelho no altar depois que eu tinha pintado a igreja. E eu comecei a orar e dizer: Deus, estou aqui tão longe da cidade. Esse final de semana tem um congresso. Eu não tenho condições, Senhor, para hospedar ninguém. Escute bem. Eu disse: Deus, eu vou fazer uma oração de maluco, de doido. Eu vou fazer uma lista do que eu preciso em casa, desse jeito. Senhor, eu quero pedir ao Senhor nessa noite 7 quilos de costela minga. Escute bem. Eu quero pedir ao Senhor 4 litros de descartável de 2 litros de Coca-Cola, Senhor, enjoado ainda. Falei: Senhor, eu quero que o Senhor mande para mim 3 a 4 quilos de linguicinha. E eu fiz a lista do churrasco para o final de semana. Depois que eu terminei de orar, senti a graça de Deus. Sentei ali no meio da igreja e comecei a dizer assim: eu acho que eu estou isolado das pessoas. Pastor Devani, eu falei assim: acho que eu estou ficando meio doido, meio maluco. Isso aqui é lista de compra. Como é que eu vou fazer uma lista de compra para Jesus? E eu orei, irmãos, dessa forma. Orei sentindo no meu coração. Depois vi que eu estava meio maluco, mas senti Deus naquela oração. E entreguei o meu pedido. E fui dormir. E quando eu estava dormindo, dormi bem, graças a Deus. 6 horas da manhã na quarta-feira, um amigo meu chamado Oreste Gustman estava ali em Toledo, no Jardim Rossoni. Ele e a sua esposa Imanelde, tomando seu chimarrãozinho da manhã e ouvindo o programa de rádio, da Rádio Integração. Os irmãos de Toledo sabem muito bem. A Rádio Integração está ali falando. E o irmão conversando com a sua esposa e trocando ali o chimarrão e dizendo: minha véia, eu queria ajudar o Leocádio, mas não tenho condição de ajudar ele. Ele está indo na obra missionária, ele está ali naquele lugar tão difícil. Ele reparte até a compra que ele recebe, a cesta básica que vai para ele. Ele pega metade e leva para os vizinhos, porque não tem pessoas ali, as pessoas não têm condição financeira e falta até arroz e feijão. E aí ele conversando, enquanto ele estava conversando, o radialista, o jornalista, o apresentador da Rádio Integração está dizendo assim: nós estamos aqui apresentando esse rádio, e agora eu vou dizer algo muito importante. Nós estamos sorteando para o final de semana 7 quilos de costela, 4 quilos de linguicinha, tanto de farofa. E a lista que eu fiz na minha oração, aquele homem falou ali no rádio 6 horas da manhã. A lista inteira, irmão, até a Coca-Cola. Não é muito bom não, irmão, mas até a Coca-Cola, a lista estava pronta. Aquele homem disse, o irmão Oreste disse assim: Nelde, liga na Rádio Integração, e se você ganhar, você sabe aonde nós vamos levar. A irmã Nelde pegou o telefone e disse: alô, tudo bem? Eu quero participar do programa. Do outro lado, o radialista disse: parabéns, você é uma das contempladas por kit churrasco do final de semana. O irmão Oreste pega o fusquinha dele, vai na Rádio Integração, pega tudo, leva lá em São Judas. Quando ele chega na igreja, ele disse assim: escute bem, irmão, olha só o que é acreditar. Fé é aquilo que nós acreditamos.
Alguém perguntou o que é fé, o que é confiar em Deus. Alguém respondeu: um homem estava atravessando de um prédio de 20 andares para o outro, e ele disse assim para o jornalista: você acredita que eu atravesse? Ele falou: sim, eu acredito. Então atravessa na minha garupa. O jornalista disse: não, senhor. Ele falou: então acreditar só não basta, tem que confiar. Irmão, acreditar só não basta, você tem que confiar que Deus vai resolver os teus problemas. Quando ele chegou no pátio da igreja, ele abriu o fusquinha e disse: Pai do Senhor, irmão Leocádio. Disse: Pai do Senhor, irmão. Ele disse: eu tenho umas coisas aqui para te dar hoje, que eu vou contar a história, mas eu vou, ajuda, vem cá, é bênção para você. Eu disse: eu sei o que está aí. Ele disse: então fala. Eu falei: aí tem carne? Tem. Aí tem Coca-Cola? Tem. Aí tem farofa? Tem. Aí tem tudo para um churrasco maravilhoso? Tem. É isso, irmão. Eu vim trazer e contou a história do radialista. Eu disse: Deus ouviu a minha oração, porque é Ele que sustenta missões, é Ele que cuida de você, meu irmão. Se você depende dEle, parabéns, você está muito bem. Aleluia. Glória a Deus. E eu quero resumir aqui com o meu tempo, irmãos, que eu tenho. Aleluia. A Bíblia diz que Moisés sai do palácio e vai para o deserto. Mas ele não vai para o deserto, ele vai para trás do deserto. Ele não bastava ir para o deserto. A prova de Moisés era tanto que de príncipe ele virou fugitivo, de rico ele virou um miserável, na ótica humana. Mas agora Moisés sai para o deserto, para fugir. Mas ele vai apacentar as ovelhas do seu sogro atrás do deserto. Escute bem. E quando ele está atrás do deserto, subiando, cantando, apacentando, tirando a pele da ovelha, ou mesmo limpando ali, tosqueando a ovelha, está ali limpando seus ferimentos. De repente, irmãos, ele vai passar por um lugar aonde tinha uma ovelha que ele estava à procura, e ele não entendia o caminho da ovelha. A ovelha trajetou e fez o percurso e passou por uma sarça. Moisés não entendia o caminho da ovelha, mas aquela ovelha recebeu uma missão de Deus naquela tarde ou noite. Deus deu para aquela ovelha uma missão, dizendo: você não vai ficar no rebanho, você vai sair do rebanho e você vai passar por uma localidade, porque ali eu tenho uma palavra para o pastor Moisés, eu tenho uma palavra para esse homem que cuida de você. Deus sabe de tudo. E aquela ovelha passou pela sarça. Quando ela passa pela sarça, Moisés vem logo atrás. E a Bíblia diz que ele olha a sarça pegava fogo, ardia, mas não se consumia, não acabava. A sarça estava ali naquele lugar, e ela não tinha como apagar aquele fogo, e Moisés ficou admirado. A Bíblia diz que ele foi chegar perto da sarça, de qualquer jeito, e Deus falou com ele, e gritou, bradou, assim como eu estou falando, claro, que na tonalidade do eterno, ele bradou dizendo: tira a tua sandália, porque o lugar que tu pisa é terra santa. Aleluia. Moisés tirou as suas sandálias e foi chegando àquele lugar santo, aquele lugar zelado por Deus, porque era onde Deus estava. Irmãos, a Bíblia, ela é categórica e direta em dizer que Deus não se manifestou rapidamente. A Bíblia diz, é o próprio Deus dizendo: eu desci para livrá-los. Ou seja, Deus, ele estava no trono, estava tudo bem,
Mas o clamor dos israelitas, 2 milhões de israelitas, com o joelho dobrado, quando chegavam cansados, dizendo: Deus de Abraão, Deus do nosso pai Jacó, liberta-nos desta escravidão. Aleluia, aleluia. Enquanto nós estamos aqui, enquanto nós estamos nesse culto, tem pessoas gritando por liberdade, pessoas que estão sendo jogadas na droga, no alcoolismo, na prostituição, pessoas que famílias são destruídas e que precisam de um Moisés, que precisa de você, mesmo gago, mesmo não sabendo falar, mas Deus precisa de você. Deus quer te usar na sua magnificência. Deus quer pegar você e de um simples camponês quer te transformar no homem que Deus usa, na mulher que Deus usa. Basta você fazer o caminho da ovelha. Aleluia. Caminho da ovelha, não é o caminho do lobo, é o caminho da ovelha. Onde a ovelha vai, você precisa fazer o caminho da ovelha. Qual é o caminho da ovelha, pastor? O caminho da ovelha é obedecer. Qual é o caminho da ovelha, pastor? O caminho da ovelha é não se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Qual é o caminho da ovelha, pastor? O caminho da ovelha é acreditar que você está indo para o céu adorando a Deus, e que Deus tem um projeto grande na tua vida. Aleluia. Vamos estar em pé neste momento em nome do Senhor. Eu tenho 2 minutos aqui, qual foi me dado. Deus se manifestou na sarça. E eu tenho costume de pregar, irmãos. Esses dias eu falei a respeito, lá em Francisco Alves, da intervenção divina. Muitas vezes a gente passa por tantas coisas, mas só uma intervenção divina é que vai resolver os problemas da humanidade. Lá na tua casa, o que vai resolver não é a intervenção do exército, não é a intervenção política, não é a intervenção financeira, vai ser uma intervenção divina. Deus interviu na sarça. Ele desceu e interviu sobre aquela sarça de fogo ardente. Ele se manifestou e disse: eu sou o que sou, e vou tirar o povo de Israel da terra do Egito. Aleluia. Eu quero fazer uma oração neste momento com a permissão do pastor Paulo. Se você quiser vir aqui à frente, rapidamente, eu quero orar com você. Eu quero orar pela tua vida em nome de Jesus. Aleluia. Há um grande projeto se desenvolvendo lá na tua casa. Há um grande projeto se desenvolvendo lá na tua família. E é a intervenção de Deus. Aleluia. A intervenção de Deus está vindo sobre você. Estende a tua mão para cá em nome do Senhor. Jesus querido e Pai eterno, eu oro agora te agradecendo, Jesus, e pedindo que o Senhor abençoe essas pessoas que estão aqui, que sejam cheias da tua graça, da tua vitória, e que vejam e entendam que o Senhor tem uma intervenção para vir sobre elas e por elas. Jesus, eu oro te agradecendo e te exaltando. Meu Pai, alcança a cada um dos teus servos que deixaram as suas casas, vieram para esse trabalho nessa noite e nessa oportunidade. Nós te glorificamos, te adoramos e te exaltamos. Obrigado, Jesus, por tudo. É a nossa oração em nome de Jesus. Que Deus te abençoe em nome do Senhor. Muito obrigado, pastor.